A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer, há mais de 25 anos atuamos com a Escola Dominical e liderança da juventude na igreja também. Nesta aula de hoje é um prazer receber aqui novamente pastores, professores, superintendentes, coordenadores, dirigentes, alunos e todos que amam a escola dominical e a palavra de Deus. Todas as semanas estamos por aqui. Compartilhe o link do nosso canal com o departamento de escola dominical de sua igreja. Nós temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. 5 aulas semanais para ajudar os professores, que aliás tem aqui alguns comentários que eu vou passar aqui ao longo da aula. Quem sabe o seu está por aqui também. Deixe o seu comentário, ele é muito importante. Inscreva-se no canal, ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos aqui no YouTube. Aqui na descrição do vídeo tem links muito especiais. Tem um link do meu WhatsApp para grupos de professores. Temos 6 grupos de todo o Brasil, professores de todo o Brasil compartilhando o conhecimento aí ao longo da semana. Aqui na descrição do vídeo também, você vai encontrar o link do meu WhatsApp para agendamento de ministrações. Será um prazer atender em 2024 a sua igreja, o seu departamento, para ministrarmos a palavra de Deus. Tem o meu Instagram também, segue o meu Instagram. Lá tem trechos de pregações e mensagens que nós ministramos para a glória do nome do Senhor. Também tem um link aqui muito importante, eu quero chamar a sua atenção, enquanto você pega a Bíblia, a revista, papel e caneta, para prepararmos a aula de hoje, mas só mais um aviso, que é o treinamento Transforme Suas Aulas. Você já teve algum treinamento para professor da escola dominical? Já participou? Não. Gostaria de melhorar, gostaria de investir no seu ministério como professor da escola dominical? Aliás, você acredita no seu ministério como professor da escola dominical? Se sim, eu convido você a adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas. Você vai receber as aulas, as videoaulas no seu e-mail, podendo assistir quantas vezes você quiser. Nesse treinamento eu te mostro como preparar uma aula, como planejar uma aula, como aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula. E você aprenderá algo muito legal, que é usar ferramentas e estratégias para tornar a tua aula mais dinâmica. Os alunos precisam aprender não só ouvindo, mas também discutindo o tema da aula, compartilhando entre eles, fazendo anotações, repetindo certos trechos da aula. Quando você envolve os alunos na aula, a aula se torna muito mais dinâmica para você enquanto professor e para eles também. Tudo isso e muito mais com preço especial de lançamento e ainda 70% de desconto em cima do preço especial de lançamento. É o primeiro link. Adquira já. Ao adquirir, você investe no seu ministério e investe no meu ministério aqui também. Você me ajuda por aqui também. Tá bom? Vamos lá. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos para mais uma aula da escola dominical. Na lição 12, na classe dos adultos, nós vamos falar sobre o papel da pregação no culto. O textual está em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Paulo dando uma orientação ao jovem pastor Timóteo. A verdade prática diz o seguinte: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas, tá? Então, preste atenção. Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. E nenhuma outra instituição tem a autoridade e a responsabilidade de pregar o evangelho. Logo, toda a atividade da igreja precisa estar associada à pregação do evangelho. A igreja não é uma associação, não é uma instituição filantrópica. A igreja é uma agência de evangelização. A igreja pode fazer obra social,
A igreja deve cuidar das pessoas, sem dúvida, mas isso deve ser reflexo da pregação do evangelho. Jamais pode tomar lugar da pregação do evangelho. A igreja não pode ser confundida como uma agência de assistência social. Cuidado, essa é uma das grandes armadilhas que muitas denominações, a gente tem que separar. A partir de hoje aqui no canal, quando eu falar igreja, estou me referindo à Igreja de Cristo. Quando eu estiver falando de igreja, organização, ok? Instituição, eu vou usar a palavra denominação. É preciso fazer esta separação. Então, a Igreja de Cristo, ela é chamada para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, que, a meu ver, histórica e biblicamente falando, já é a maior contribuição social por tabela que a igreja dá. Por quê? Porque com a pregação do evangelho, caráteres são mudados, vidas são transformadas, não é? Com a pregação do evangelho, a dignidade é restaurada, então o ser humano é melhorado. Então já existe um impacto social com a pregação do evangelho, ok? O mundo seria muito pior sem a pregação do evangelho. Milhares de almas são preservadas e milhares são restauradas pela pregação do evangelho, não por distribuição de cesta básica, não pelo que quer que seja. Então, a missão da igreja é pregar o evangelho. Fazer obra social é reflexo da pregação do evangelho. Tem que estar acompanhado da pregação do evangelho, porque a igreja não pode ser confundida como uma agência de serviço social. Esse não é o papel da igreja enquanto corpo de Cristo. Enquanto instituição, pode até ser, mas muito cuidado, essa é uma armadilha que muitas igrejas estão caindo. Elas se tornam excelentes em ação social, mas fracas em pregar o evangelho, e sem pregação do evangelho não há mudança de vida, por mais cesta básica que se distribua. Bom, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5, e nós vamos aqui para a introdução. Veremos nesta lição a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida, que é revelar Deus e educar a igreja. Revelar Deus e educar a igreja. Por isso que Mateus 28:19, ele diz: Ide, fazei discípulos de todas as nações. Percebe? Ide, pregai, fazei discípulos de todas as nações. Discipular é educar. A gente pode dizer que discipular é educar. Olha aqui, ó, Mateus 28. Vão e façam de discípulos de todas as nações. O 20. Ensinem os novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Então, pregar o evangelho é educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. A pregação do evangelho precisa ser bíblica e cristocêntrica. Nós estamos vivendo um tempo, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes o tempo da pregação está sendo usado para criticar o que o outro pregou. O tempo da pregação está sendo usado para atacar as trevas, sem necessariamente acender a luz. Então passa-se muito tempo apontando, criticando, papapá, e não pregando a Bíblia. Então é preciso fazer uma peneira. Em 1 hora de pregação, quanto de Bíblia tem? E assim, pregação bíblica, ela leva em conta o texto bíblico. Eu postei um vídeo agora cedo e disse que no altar, a Bíblia é a rainha do altar. Eu usei essa expressão, a Bíblia é a rainha do altar. Ou seja, é ela que predomina na pregação bíblica. Não é a minha história, meu testemunho, minhas experiências, é a palavra de Deus. Tá? Bom,
Tópico 1 aqui, nós vamos falar sobre o ministério da palavra e seu propósito, tá? O ministério da palavra e seu propósito. A pregação como proclamação. E aí eu já abro com uma pergunta. Está correta a frase? Pregue com a vida, se necessário, use palavras? Vamos lá? O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de revelar Deus às pessoas. Frequentemente, as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego kerisso, usado em relação à pregação do evangelho, traduzido como proclamar. Nesse sentido, a pregação tem um propósito de revelar Jesus, Deus, às pessoas. Isso por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. Então, não está na Bíblia este versículo, pregue com a vida, se necessário, use palavras. Não está na Bíblia. A pregação do evangelho é verbal. Querisso é verbalizar, proclamar, é falar em voz alta, é anunciar. Portanto, ide por todo mundo e pregai. Já percebeu que em muitos lugares não há mais pregação do evangelho? Não há mais evangelismo ou evangelização, não há. Os crentes estão confinados dentro da igreja. Ah, mas pregue com a vida se necessário, use palavras, porque não adianta nada você pregar se a sua vida não condiz com aquilo que você prega. Onde está escrito na Bíblia que testemunho de crente salva alguém? O testemunho pode atrair, o testemunho pode influenciar, mas o que salva é o evangelho, não é o testemunho do crente. O testemunho do crente pode atrapalhar, o testemunho do crente pode ajudar, mas o que salva é o evangelho. E aí, se eu me comprometo em pregar e anunciar o evangelho, eu me comprometo em viver. Mas já que eu não preciso me comprometer em anunciar, então não tenho compromisso também em viver. Olha só, quem disse isso foi um padre, há 3 séculos atrás. E as pessoas falam no altar como se fosse bíblico. Está errado. Pregação do evangelho é verbal, é anunciar, é proclamar. Aliás, é antibíblico isso. Jesus não veio aqui e ficou sentado. Tinha alguém com maior bom exemplo do que Jesus? Tinha alguém mais gente boa do que Jesus? Ué, então já que testemunho é suficiente, não precisa pregar, por que é que Jesus falou? Por que é que Jesus verbalizou? Por que é que Jesus pregou? Ah, gente, faça-me um favor, vai. Ó, o caso emblemático de Lídia. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. Presta atenção, enquanto ela ouvia a pregação, o Senhor lhe abriu o coração. A pregação foi um instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher, e o resultado foi a sua conversão. Entende? Então, à medida que o evangelho vai sendo pregado, as pessoas vão sendo atraídas, como Lídia, e com milhares de outras pessoas. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tem um ensino como um dos fundamentos. E percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Não é? Então é muito importante esta duplicidade ministerial, vamos dizer assim, que é a pregação com o ensino. A pregação é para atrair o pecador. O ensino é para consolidá-lo como membro do corpo de Cristo. A pregação arranca o homem das garras do mundo. O ensino arranca o mundo de dentro do homem. Não é? Então, a pregação... É por isso que tem gente que não entende isso. A pregação evangelística é para atrair. Ah, mas tem que confrontar. Como exigir novo nascimento de quem não nasceu de novo? Gente, presta atenção. Novo nascimento não é instantâneo. Novo nascimento, embora é uma decisão, mas é gradual. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio e todos fugiram diante da cruz. Após a ressurreição, Tomé ainda era incrédulo, Pedro era incrédulo. Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres, confirma a fé dos teus irmãos.
Então, percebe isso? Então, como exigir comportamento mudado de quem não nasceu de novo? Então, a pregação evangelística, primeiro, é para atrair o pecador para a igreja. O discipulado vai consolidá-lo na igreja. Novo nascimento não acontece como fruto de uma pregação. Uma pregação leva a pessoa a decidir entregar sua vida a Cristo. Mas é o discipulado, é o culto de ensino que vai ajudar essa pessoa a compreender o evangelho e se livrar das velhas roupas, das velhas atitudes. Não é? Então a gente precisa separar isso, ao mesmo tempo que são dois momentos, mas de um mesmo processo: aceitação e consolidação. E nem sempre quem coopera para a aceitação é quem vai trabalhar na consolidação. A palavra de quem trabalha para que a pessoa aceite Jesus é sim uma palavra. Veja que o evangelho que são boas novas de salvação. Por quê? Porque perdido o homem já está. Sem Deus a pessoa já está. Ela já está a caminho do inferno. Ela precisa de uma palavra que mude esse destino dela. E aí, a pregação evangelística pode parecer com massagear ego. Mas é a partir do momento que ela aceita que o processo de transformação, de santificação vai começar de verdade. Aí não é uma pregação, aí é um trabalho gradual, é um processo de limpeza em que cada um tem o seu tempo. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia da revelação de Jesus Cristo. Então a gente tem que colocar e entender essas duas coisas, a pregação e o ensino. Isso caminha junto, nem sempre é a mesma pessoa. Geralmente o pregador evangelístico, ele não é o pregador do ensino, ele não é bom ensinador, não é? O evangelístico é aquele que passa, né? O chamado itinerante, ele passa. Veja que Paulo passava, depois voltava estabelecendo presbíteros. Paulo era um evangelista. Paulo não era um ensinador, embora ensinasse. Mas ele não era o mentor ali daquelas pessoas o tempo todo. Ele deixava presbíteros lá, ele deixava pastores lá. Por quê? Porque é esse processo mesmo. É pregando, ganhando, discipulando, consolidando e enviando. Pregar, ganhar, consolidar e enviar. Glória a Deus. Muito bem. O ministério da palavra e sua importância, tá? Então, três coisas que a pregação ela vai trazer aí para a igreja, que é a edificação da igreja, tá? Então, a pregação, ela tem o objetivo de edificar a igreja. E aí a gente tem algumas palavras aqui, que ele colocou aqui. Por quê? Porque a gente tem, o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra a exortação ou consolo, tá? Que pode ser um elogio ou uma forte repreensão, tá? Vamos ver aqui, 1 Coríntios, vou tirar isso aqui, 1 Coríntios, 11 e 2. Ele vai dizer assim, ele vai escrever assim, 11 e 2. Eu os elogio, porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Aí, olha o que ele vai falar no 7. Bíblia nova é uma bênção. É 1 Coríntios 11, 17. Ele vai dizer assim, nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Entende? Então, a palavra ela pode trazer esse tom de elogio ou uma forte repreensão. O termo grego paraklesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Exortar é chamar a atenção de alguém com a intenção de levantá-la, com a intenção de restaurá-la, não com a intenção de machucá-la, de feri-la ainda mais. Não. Mesmo que a exortação ela seja uma palavra mais dura, mais consistente, mas a intenção é levantar,
É um trabalho para levantar. E isso ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo que a maioria no contexto aí da igreja. Tá? A pregação também é importante para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade da igreja se firmar cada vez mais nos seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de uma forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar, de forma bem didática, sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, sua visão de mundo, uma visão que seja diferente da cultura secular. Então, a visão da igreja, ela não é uma visão pela ótica mundana. Eu vou dar aqui um exemplo, algo que eu tenho pensado muito nesses últimos dias. Por exemplo, pela ótica mundana, a mulher pode ser tudo. Olha só, pela ótica mundana, a mulher pode ser tudo, menos mãe e ainda pior, esposa. Lamentavelmente, grande parte dos projetos femininos na igreja não levam em conta a mulher, nem como mãe, nem como esposa. Tratam de questões emocionais da mulher, tratam de questões de empreendedorismo, mas não tratam do que a Bíblia ensina. A cosmovisão de mundo, a mulher deve ser treinada para ser totalmente independente. Quando a Bíblia mostra que Deus criou a mulher para que junto com o homem eles construam um lar. O homem provendo, e aí não é só dinheiro, não é só mantimento, é provendo espiritualmente, é provendo emocionalmente, e a mulher edificando o lar. Até uma frase interessante, não é? Um homem constrói uma casa, mas só a mulher transforma aquilo em um lar. Mas isso, para cosmovisão secular, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A maternidade é um peso. Ser esposa é opressão. E muitas mulheres cristãs estão adotando esse tipo de mentalidade. Prova para mim. É só fazer uma pergunta. Quantas irmãs na igreja estão ensinando suas filhas a fazer o enxoval? Lembra do enxoval? Lembra do enxoval? Ah, não tem nada a ver. Então tá bom. Espere o futuro e o futuro dirá. Nós temos também na cultura secular em que o homem cada vez mais ele é enfraquecido. O homem masculino, viril, o homem que decide está sendo trocado por um homem bobo, um homem que não decide nada, um homem que se parece mais com um palhaço do que com cabeça. E em muitos lares cristãos, o homem é tudo, menos cabeça. Nem ele se impõe como cabeça e nem ele é reconhecido como cabeça. O que é isso? É a cultura secular dentro de muitos lares cristãos. Então tem muitos lares cristãos, muitos casamentos em ruína, buscando de Deus um milagre. E a resposta de Deus é: voltem para a palavra. Pratiquem a palavra e a família, o casamento de vocês serão restaurados. Não adianta querer buscar milagre para o casamento se está vivendo um casamento de acordo com o padrão mundano e não de acordo com o padrão bíblico. O padrão bíblico é o padrão correto e abençoado por Deus. É o manual que Deus deixou para o casamento. E você deve seguir o manual se você quiser atrair as bênçãos de Deus. Do contrário, vai atrair só destruição. Porque é isso que o mundo está produzindo e colhendo como resultado. E quando o cristão começa a agir igual ao mundo, ele começa a colher aquilo que o mundo está colhendo. Então nós precisamos resistir diante de uma cultura sem Deus. Essa cultura mundana, ela não leva a nada. Essa cultura mundana ela só leva a destruição. E nós, enquanto cristãos, precisamos abrir os olhos. Precisamos abrir os olhos espirituais e nos voltar para a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos. Olha só, nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Vamos aqui só pontuar o tópico 3, mas antes inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Bom, o ministério da palavra e sua fundamentação.
A Bíblia diz que descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. Ele é o centro da pregação. Então, Cristo deve ser pregado. O alvo da pregação é revelar Cristo. Então, Filipe descendo a Samaria, lhes pregava a Cristo. Estevão anunciou Cristo. Pedro, em Atos 2, Cristo. Não é? Filipe em Samaria, Cristo. E por aí afora. Pedro na casa de Cornélio, em Atos 10, Cristo. Paulo, em Atos 19, lá em Éfeso, Cristo. É Cristo que liberta, é Cristo que transforma, é Cristo que salva. Presta atenção, a pregação do Evangelho não é um marketing institucional. Como assim? Pregar o Evangelho não é fazer marketing da igreja, da denominação. Pregar o Evangelho é apresentar Cristo às pessoas. As pessoas, ao terem um encontro com Cristo, vão procurar a igreja que lhes anunciou a Cristo. Não é as pessoas procuram a igreja para lá ter um encontro com Cristo. Não, é as pessoas têm um encontro com Cristo e procuram a igreja. Então a pessoa tem um encontro, opa, peraí, tá, eu aceito Jesus, e agora? E agora vem comigo, que eu vou te apresentar um lugar onde você vai ser discipulado, amado, cuidado, instruído, educado, edificado na palavra de Deus. Então, a pregação do Evangelho, ela anuncia Cristo. Olha só Atos 18, 28. Porque com grande veemência convencia publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, a pregação é bíblica. A pregação é cristocêntrica e é bíblica. A Bíblia fala de Cristo e Cristo está na sua palavra. Não é? Então, nós precisamos manter a Bíblia no mais alto nível dentro da pregação. O meu testemunho, a minha experiência de vida, ela pode servir para ilustrar, mas o auge da pregação é a palavra de Deus e o centro da palavra de Deus é Cristo. Amém, meus amigos? Muito obrigado por nos acompanhar na penúltima aula do segundo trimestre de 2024, do primeiro trimestre de 2024. Muito obrigado a todos vocês por estar aqui conosco. Próximo domingo é a última aula, vamos falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. Você não pode perder. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.